Gol! Fez a finta, lá vai Romário, é gol! Salve você ligado aqui no ConteCast do Conte Verde, seu podcast, seu portal, para saber de tudo sobre o que rola no futebol mundial, nível de seleções, eliminatórias, amistosos e tudo mais. A gente está gravando esse podcast aqui na segunda-feira, dia 27 de março. Eu sou Gabriel Sauar e daqui a gente está gravando no meio da data FIFA, né? A data FIFA ainda não acabou, tem amistosos, tem jogos eliminatórios da Eurocopa e etc. Tudo a gente vai tratar mais pra frente. Hoje, como você já viu na descrição desse podcast, no título, a gente vai tratar sobre o amistoso da seleção brasileira, o primeiro depois da Copa do Mundo do Catar e também o primeiro, e talvez único, com o Ramon Menezes no comando. Antes de apresentar quem está aqui na mesa comigo, deixo o convite para você, se ainda não é inscrito aqui no Spotify, outro agregador de podcast, se inscreva, dê a sua avaliação, 5 estrelas, acho que a gente merece. Deixe seus comentários ali embaixo, também se tem uma pergunta, uma enquete, fica ligado ali e também compartilhe com seus amigos que querem analisar, né, o jogo da seleção, querem passar esse pente fino aí nessa derrota diante do Marrocos por 2-1, o jogo aconteceu no último sábado, dia 25. Siga também a gente lá nas redes sociais, Twitter e Instagram, @ConteVerde_. A gente vai ter outras redes sociais, vai ter canal no YouTube, TikTok, etc. daqui pra frente, mas no momento a gente tá com essas, mas em breve vai ter mais novidades, vai ter mais vídeos e etc. Então, a gente tá aqui pra falar de seleção e eu trouxe o meu time pra falar de seleção, né? A gente fez um programa, mas a gente já se denominou assim aqui no ConteCast. E eu chamo ele, o cara que mais viu gols nessa data FIFA na história do mundo. Ninguém viu mais gols que Elcio Baez Júnior nessa semana. Fala, Juninho, deixa aí o seu primeiro comentário sobre o amistoso do Brasil. Fala aí, fala aí, pessoal. Todo mundo que tá ouvindo, seja lá de dia, noite ou de tarde, bom dia, boa tarde ou boa noite para você. Feliz de estar aqui com você, com o Gabriel e com o Léo, que vai ser apresentado ainda. Mais uma vez, satisfação participar desse podcast que é tão maravilhoso. A gente tá bem entrosado já, porque a gente já se conhece faz tempo, né? Então, aqui, em qualquer lugar que colocar a gente vai jogar direitinho, então a gente já sabe bem o que fazer. Sobre os gols, eu assisti muitos gols, eu não aguentava mais ver o Salaf mandando mensagem, mas, cara, eu nem sabia que tinha tantos gols na data FIFA, mas eu tô analisando e vai vir muito conteúdo legal para vocês ali em todas as nossas redes sociais do Conte Verde. E sobre a seleção brasileira, um jogo complicado pro Brasil, né? Não dá para falar que já é um começo de ciclo, porque é muito experimento ainda, a gente já vai conversar sobre muita coisa sobre isso, mas o Brasil não fez um bom jogo, tanto algumas peças também que eu esperava que fizessem bom jogo não fizeram, e eu vou falar mais para frente sobre essa análise mais profunda aí sobre a nossa seleção. É isso, como o Juninho já falou, a gente está aqui com o Leonardo Lúcio, repetindo o time lá que avaliou a convocação do Ramon Menezes. Léo, seja bem-vindo aí, também dê sua primeira impressão aí sobre esse amistoso da seleção brasileira. Fala, galera, fala Gabriel aí, fala Elcio, prazer estar aqui de volta para falar de seleção brasileira. Cara, sobre o jogo, acho que uma frase que define bem tudo que a gente vai comentar hoje é que o Brasil foi apático. Eu acho que faltou muita inspiração, apesar de toda a qualidade que a gente já comentou no podcast anterior que a seleção brasileira tem e dos atletas que foram convocados. É isso, o Brasil acabou não conseguindo, né, imprimir seu ritmo, não conseguiu talvez jogar com o Brasil, mas tem vários fatores que englobam isso e a gente vai debater isso ao longo desse podcast. Então, só passando aí a ficha, o jogo aconteceu no último sábado, dia 25, Marrocos venceu o Brasil por 2-1, quem abriu o placar foi Sofiane Bouffal, uma falha ali do Emerson, depois uma falha do Bono, que tava louco para entregar um gol, Casemiro empatou, e já lá na reta final do jogo, o Sabiri acabou fazendo o gol da vitória marroquina, uma festa marroquina, a gente não pode deixar destacar, a gente está aqui para falar, né, com esse vislumbre de Brasil, mas a festa que a torcida do Marrocos fez nesse primeiro amistoso, que depois é uma campanha histórica em Copa do Mundo, né, a gente vai falar um pouco também sobre a seleção de Marrocos nessa frente, mas muito legal a festa que os marroquinos fizeram em Tânger, tal como a gente viu a Argentina, né, na semana passada contra o Panamá. E se você está escutando esse podcast além da terça-noite, já deve ter visto a festa que foi amistoso contra a Curaçao. A gente está aqui na expectativa, né, para que seja algo tão grande quanto foi visto no Monumental de Nunes. Mas vamos voltar para o assunto Brasil. Vou começar com o Juninho. Juninho, você falou aí alguns pontos que não te agradaram. Como que você viu, né? Eu, pelo menos, senti que o primeiro tempo foi mais
enérgico, né? Tanto do lado marroquino quanto do lado brasileiro, mais movimentado. O Marrocos acho que me lembrou muito aquele time da Copa, né? Uma estrutura de jogo muito parecida. E o Brasil, acho que muito pelos experimentos, por posições e etc. Sentiu muito, né? A gente tá aí desde sábado, né? A gente tá gravando, repito isso, na segunda-feira, dia 27, a gente viu muita gente falando de falta de entrosamento. Você acha que esse foi o principal ponto pro Brasil não conseguir fazer uma boa atuação diante do Marrocos, das peças, não só as novas, mas até mesmo as peças mais experientes da na Copa, o Rodrigo, o Vini Júnior, não apareceram tanto durante a partida? Ah, sem dúvida, Saf. O primeiro ponto importante disso é a questão do entrosamento mesmo, não tenho dúvida sobre isso, porque em uma seleção você conseguir um conjunto já é difícil. E um pós-ciclo é ainda mais difícil porque troca muita gente, né? Então, como essa convocação vem um grupo muito diferente do que a gente estava treinando, do que a gente estava jogando, querendo ou não, para você conseguir entrosar um time precisa de tempo, precisa de trabalho, precisa de jogos, precisa de treino. E essa seleção não teve isso, teve um pouco de treinamento, mas não é tempo para entrosar. Então, como a gente não teve essa sequência, o principal ponto foi isso, né? Então, você pega um treinador interino que acabou de entrar, tá com um pouco de pressão até, ele não consegue colocar o conjunto que ele esperava, que foi aquela que a gente comentou até no outro podcast, que ele tentaria fazer um jogo meio parecido com o que ele tinha, mas colocando as peças da nossa seleção, colocando a formação da nossa seleção anterior, que foi o que aconteceu, né? Mas ele não conseguiu colocar o estilo de jogo dele, a gente sentiu muito, teve muita dificuldade em construção, teve muita dificuldade em criação, o que você falou dos atletas mais antigos, Rodrigo, como fazendo aquela função de meia ali, que ele tá exercendo melhor agora no Real Madrid, ele tá saindo mais da ponta agora para fazer uma função de meia, ele não conseguiu jogar, muito porque também do outro lado o Amrabat teve um grande jogo de novo, mas a gente vai falar na frente. Mas a equipe brasileira, a seleção brasileira não conseguiu construir, não conseguiu jogar, mas também não só pelo fator Ramon, não só pelo fator coletivo, mas individualmente a execução estava muito abaixo da média. Então a gente viu alguns ótimos jogadores que a gente sabe da qualidade que tem, fizeram jogos abaixo, fizeram um jogo abaixo no caso, eles não estavam bem, então eu vejo, claro, tem um lado coletivo do entrosamento, mas eu vejo o ponto principal a questão da execução técnica no jogo dos nossos jogadores, que a gente não conseguiu executar bem. A gente via muito erro de passe, principalmente dos laterais. O Casemiro acabou errando muito passe, é uma função que ele tem na seleção, de conseguir conectar tanto pontas, tanto os meias ou variar corredor. Ele tem uma função muito grande nisso dentro da seleção e ele acabou não conseguindo exercer, então ele errou muitos passes e isso dificultou muito a criação. Então foi um efeito cadeia assim, que a gente não conseguiu ter um bom jogo. Muito claro, tem o coletivo, mas eu acho que as peças individuais também não conseguiram desempenhar uma boa performance. E Léo, eu queria que você comentasse também como você vê essa questão de entrosamento, isso que o Juninho falou dos jogadores não conseguindo fazer um bom jogo, muito porque antes da gente começar a gravação, a gente estava conversando, eu e você, sobre justamente falhas individuais, né? Os dois gols do Marrocos, querendo ou não, saem de falhas da defesa brasileira, do Emerson e do Militão. Não que o Marrocos só jogou só na falha, né? O Marrocos tem várias chances que foram criadas, mas não especialmente se o Brasil não falhasse, o Marrocos poderia ter ganho da mesma forma, mas queria que você falasse a sua visão aí sobre essa questão de entrosamento, também essa questão dos pontos individuais da seleção brasileira. Então, eu concordo muito com tudo que o Elcio trouxe pra gente, a questão do entrosamento realmente pesou, mas o gesto técnico estava completamente comprometido no jogo, muitos atletas errando passe, como o Elcio trouxe, o Casemiro surpreendeu negativamente nessa partida, mas eu acho que um ponto bacana de comentar é a falta de entrosamento dos laterais, e como isso prejudicou o futebol do Andrés Santos e do Lucas Paquetá pelo meio do campo. Como os dois atletas não estavam num bom dia, e como a gente já comentou no podcast anterior, o Emerson Royal atua no Tottenham com uma disposição tática completamente diferente do que o Brasil joga. Então, a atuação dos dois laterais foi muito abaixo e prejudicou muito o futebol de quem atua por dentro, porque o Andrés Santos e o Lucas Paquetá têm como principal característica a infiltração, o pisar na área, o chegar batendo, e eles não tiveram essa chance porque a bola não foi bem trabalhada pela ponta para essa bola chegar no meio, para eles limpa para bater, ou num cruzamento, alguma bola invertida que oportunizasse esses atletas
a concluir essas jogadas. Então eu acho que a atuação dos dois laterais ofuscou o futebol de quem estava por dentro. Além, claro, os dois atletas também não estavam num dia brilhante, mas eu acho que o futebol dos dois foi um pouco ofuscado pelo que os dois laterais trouxeram no jogo. Falando um pouco do Paquetá, eu vi muitas críticas sobre a atuação dele, que não apareceu, mas eu acho que vale muito ressaltar que o Brasil está sem a peça-chave do ciclo anterior, que é o Neymar. Então, logo no primeiro jogo, você mudar o seu elenco em boa parte e você não ter a peça principal do ciclo, que o time todo era baseado em volta do Ney. Tinha toda uma forma de jogar com o Neymar no meio, onde o Paquetá era a surpresa, onde o Vinícius Júnior era a surpresa pela ponta, o Neymar atraía a marcação. Então, esses atletas, incluso o Paquetá, são prejudicados nessa falta de uma peça-chave, como era o Neymar. Talvez o Vinícius Júnior deveria assumir isso, mas como as situações de jogo não estavam favoráveis, a marcação do Marrocos era muito forte pela ponta, ele não conseguiu exercer essa função e não conseguiu aliviar a marcação pelo meio para o Paquetá e para o Andrei Santos jogarem. Então eu acho que o jogo não foi bacana da seleção brasileira, apesar das estatísticas serem positivas, mas o Brasil não teve uma boa atuação. O Brasil não teve uma boa atuação, não conseguiu, né, corresponder a esse grau. Eu queria até passar para o tópico da escalação, né? O Brasil, a gente tinha um mistério muito grande, né, como o Ramon ia escalar esse time. O Brasil entrou em campo com o Everton, o Ederson, que seria o titular natural dessa seleção, teve alguns problemas de saúde durante a semana, então o Everton treinou a maior parte da semana e foi titular. Emerson Royal, Éder Militão e Banes, que para mim até foi meio que uma surpresa, veio titular. Alex Telles, Casemiro, Andrei Santos, Lucas Paquetá, Rodrigo, Rony e Vini Júnior, né? As alterações que o Ramon fez. O Arthur entrou já no final do jogo no lugar do Emerson Royal. O Rafael Veiga entrou no lugar do Andrei. Isso daí na metade do segundo tempo. Junto com ele entraram o Vitor Roque no lugar do Rodrigo e o Antony no lugar do Rony. E o Yuri Alberto entrou no lugar do Paquetá ali, pouco antes dos 40 no segundo tempo. Léo, queria que você comentasse essa escalação. O que você acha que deveria ser diferente? Eu vi muita gente falando um pouco até da questão do Andrei, né, com o João Gomes ali, não podia inverter. O Rony mesmo, que era um ponto em aberto, principalmente depois do corte do Richarlison, né, porque claramente se o Richarlison tivesse ali, seria titular. Então ficou ali Rony, Yuri Alberto, o próprio Vitor Roque. Quais aí você acha que o Ramon acertou? O que ele poderia rever? O que você vê nessa escalação que pode até ter comprometido o jogo, né? Eu lembro que no outro podcast a gente ainda falou que não era se surpreender o Arthur jogar no lugar do Emerson Royal. Não acho que talvez tanta diferença, mas enfim, o que você vê que o Ramon podia ter feito diferente e que ele acertou nessa escalação? Eu acho que um ponto que chama muita atenção na escalação é quando ele entra com o Rony aberto e o Rodrigo pelo meio. Eu acho que ali traz uma surpresa, porque como a gente tá numa transição, são atletas novos, nunca jogaram juntos, você trazer uma disposição tática diferente de tudo que o Brasil já fez, sem o centroavante, como jogou na Copa do Mundo, como vinha trazendo o Richarlison, fazendo bons jogos na seleção brasileira, aí você perde o atleta durante a convocação, por conta de uma lesão. Eu enxergo que seria muito mais positivo fazer um básico, substituir um centroavante pelo outro e usar o Vitor Roque ali. Eu acho que favoreceria o futebol, independente de quem jogasse na outra ponta, o Vinícius Júnior na esquerda e quem jogasse lá, seja o Rodrigo ou seja o Rony. Eu acho que o futebol dele seria potencializado por manter um atleta como centroavante. Eu acho que o Rodrigo atuando ali pelo meio, ele não tem a mesma movimentação que o Richarlison tem, não tem o corpo, são outras características de atleta, então o modelo de jogo do Brasil acaba sendo alterado, e por ser um primeiro jogo do novo ciclo, um treinador novo, outra forma de treinar, eu acho muito complicado para os atletas assimilarem essa ideia em poucos dias. Mesmo sendo atletas que já atuam nessas posições em seus clubes, mas ali juntos, eu acho que eu escolheria atuar na segurança, como o Brasil já vinha atuando. Sobre o meio de campo, eu acho que as peças são essas, eu achei bacana, não achei que o Ramon errou, eu acho que o Andrei e o Casemiro podem sim fazer uma boa dupla na seleção brasileira, mas como a gente disse anteriormente, a atuação de ambos não foi positiva, o Casemiro errando passes, o Andrei esbarrando na marcação no meio de campo muito forte do Marrocos, então eu acredito que a principal mudança para mim nessa escalação seria
a utilização do centroavante, seja sacando o Rony ou o Rodrigo, para atuar ali e abrir o outro pela ponta. Eu acho que essa seria a principal mudança, ao meu ver, que traria um efeito bem positivo para a seleção por voltar a atuar como vinha atuando antes, mesmo que com algumas peças diferentes. Eu acho que seria isso. E assim, a escalação, eu entendo ele trazer alguns atletas ali, ele testou o Emerson de novo, eu acho que foi muito nítido que realmente o atleta sente dificuldade de atuar na seleção brasileira. O jogo no sábado ficou bem claro que ele tem dificuldade nessa disposição tática de atuar. Talvez com mais tempo, mais treino, ele consiga assimilar e trabalhar isso. Claro, é um atleta de extremo potencial, atua na Premier League, então não duvido que ele seja capaz de assimilar, mas a dificuldade está ali. Então eu acho que a principal posição que o Brasil tem que repensar aí para as próximas convocações e escalações é essa lateral direita, trabalhar opções e ver a melhor forma de encaixar no jogo do Brasil. Eu lembro que a gente até conversado no último podcast, tá fazendo várias recordações, né? Mas é bom comparar o que a gente tinha expectativa com o que aconteceu, mas da importância do Emerson voltar na seleção justamente por essa lacuna que a gente tem na lateral direita, né? A gente deixou claro que a gente acredita que o Danilo deve voltar para as convocações, até pelo que ele vem demonstrando na Juventus, só que o Emerson precisa ter essa confiança, e eu particularmente achei muito ruim, né, a partida do Emerson, e muito ruim justamente com esse pensamento, que o Emerson precisa ser esse segundo homem, né, enquanto a gente não tem um Arthur se estabelecendo, por exemplo, né, que eu creio que o Arthur vai ser um cara que vai crescer muito como jogador, né, não só no América Mineiro, mas na carreira, na seleção. Então, enquanto não tem esse outro nome que brilha nos nossos olhos, que a gente veja, dá pra encaixar, até mesmo pela idade do Danilo, né, pelo estágio da carreira que ele tá, eu acho que é muito importante o Emerson se firmar, né, e vamos ver se quem vir aí na frente, seja mais uma convocação do Ramon, vai dar essa chance pra ele, que ele ganhe confiança, né, que é o que ele mais precisa, pois que abalou ele lá naquele jogo contra o Equador, abalou ele, né, que acabou falhando no primeiro gol de Marrocos. Juninho, eu queria perguntar pra você, né, até pegando um pouco do repertório que o Ramon apresentou pra gente lá no Sub-20, o que você viu que teve dedo dele nessas escolhas, né, de não só, como o Léo falou, né, de tentar botar o Brasil num conjunto parecido com o que foi na Copa do Mundo, assimilou um pouco, desassimilou um pouco, quer dizer, né, principalmente essa questão do Rodrigo, né, lembrando que o Rodrigo no Real Madrid chegou a fazer mais ou menos isso naquele tempo que o Benzema estava machucado lá no começo da temporada, né, até que fez bem, mas o que você viu ali, que essas escolhas, por exemplo, tiveram influência do Ramon mesmo, tipo, preferir o Andrei, preferir o Rony, o que você viu ali que molda mais o tipo de jogo do Ramon nessa escalação? Olha, eu acho que o primeiro ponto nessa escalação são realmente as laterais. Eu acho que ele poderia ter começado com o Arthur, mas eu acho que ele foi com o Royal, também pelo ponto do Real jogar mais pra frente, porque o que acontece? O Brasil, estruturalmente, geralmente ele tenta fazer uma saída de 3, que ele ou baixa o Casemiro, ou ele começa com um lateral. E geralmente quando o lateral começa, o lateral do lado oposto, por exemplo, o lateral esquerdo tá começando o jogo, numa série de 3. O lateral do lado oposto, ele tá lá em cima, ele tá lá em profundidade, lá atuando basicamente como um ponta. E eu acho que ele escolheu o Royal tentando fazer esse teste mesmo. Por quê? Porque ele joga assim, não joga assim, né? Mas ele joga como um ala ali na equipe dele, então ele tentou fazer esse teste. Só que nem nessa situação, com a bola mais em profundidade, bem em amplitude, jogando como um ponta, basicamente, o Royal conseguiu desempenhar uma boa função. Claro que a gente viu aquela questão da falha ali, né, no gol do Marrocos, mas ali foi um ponto que já me pegou. Ele tá fazendo uma função que ele já conhece e mesmo assim não tá conseguindo. E essa saída de 3 com os alas bem abertos, com os laterais subindo, é uma formação que o Ramon trouxe muito bem. Foi por isso que o Arthur até se destacou tanto no Sub-20, porque ele jogou muito bem, tanto é que em alguns jogos ele foi colocado como ponta e tudo mais. Então eu achei até que ele poderia ter entrado antes, porque o Royal não estava fazendo uma boa partida. Eu achei que ele colocaria antes para ver se o menino ia bem, né, desempenhava uma boa performance. Então isso eu acho que foi o mais marcante dentro dessa questão de construção. Lá na frente eu achei estranho, porque o Ramon, ele joga muito com a referência, né? Então, ele jogou muito com o Vitor Roque. Ele jogava basicamente com o Vitor Roque como referência, então os outros homens de meio, eles flutuavam muito. Então a formação foi bem diferente do que ele trabalhou dentro do Sub-20.
não sei qual que foi a pretensão dele, mas com a bola eu captei isso. O Rodrigo baixava, fazia como se fosse um falso 9, e o Rony e o Vinícius Júnior atuavam bastante em facões pelo meio mesmo, tentando infiltrar pelo meio. O Vini nem tanto, o Rony sim, o Rony bem mais. O Vini fez alguma vez ou outra, mas o Rony mais vezes. Ele infiltrava, ele fazia o facão pelo meio, até que o Rony ele tem essa característica de jogar mais pelo meio, até de falso 9, mais centralizado, às vezes no Palmeiras. Por isso que ele acabou pendendo mais pelo meio, mas acabou que não deu muito certo. Na verdade, vou falar que o Rony foi o atleta que mais me deixou surpreso dentro da seleção ali. Ele que tentou mais, ele que agrediu mais, ele estava confiante, ele estava jogando leve, parecia que ele estava tranquilo. E eu gosto de ressaltar, porque a gente falou isso no podcast também, que o Rony pode ser esse atleta, né? Que às vezes você não espera muito dele, mas ele joga para a seleção, ele joga para o time. E ele foi bem, ele até perdeu algumas chances e tudo mais, claro, porque nervoso de estreia, geralmente a última execução ali, a última tomada de decisão, geralmente está um pouco nervoso, mas ele foi um atleta que foi bem, eu gostei dele. O Rodrigo pelo meio, exercendo essa função de um falso 9, basicamente, porque ele baixava para criar, não foi muito bem, ele não conseguiu construir muito bem. Aí tem um outro ponto, que é o Casemiro e Andrei. Eles não fizeram uma boa partida. É muito claro pela essa criação, essa construção pelas laterais e a saída de 3 que a gente não conseguiu trabalhar muito bem, mas eles não estavam em uma boa partida. E o que a gente tem? Tem André e João Gomes, 2 peças para a gente testar e poder mudar esse jogo, mudar essa característica, essa funcionalidade, ver se os meninos exercem bem essa função. Eles poderia ter trocado para ver o que eles conseguiriam exercer, né? Mas ainda assim ele não mexeu nas peças ali, mexeu só no Andrei, mas não foi essa questão do André e do João Gomes que eu queria ver. E uma outra questão que eu gostei foi o Ibanez. O Ibanez, ele jogou bem, ele construiu muito bem, que é o que a gente sabe dele, mas também defensivamente falando, ele teve um jogo seguro, ele teve um jogo até mais seguro do que o Militão, que não estava tão bem no jogo, ele teve muitos altos e baixos, e o Ibanez manteve a regularidade durante o jogo todo, e eu gostei bastante da partida que ele fez. Mas o Ramon, eu acho que o Ramon, ele quis trazer mais do jogo do Tite do que do próprio jogo dele no Sub-20, então eu achei que ele se complicou um pouco nessa questão, e por isso que às vezes acabou o time coletivamente também não fez um jogo tão bom. Queria aproveitar, né? Gostei também dessa questão do Ibanez, porque o Ibanez, por mais que ele já tivesse sido convocado, ele foi um jogador que tem muita pouca oportunidade, né, nos amistosos. Botar ele de titular logo de cara, eu achava até pela bola que joga e também pela confiança que o Ramon podia até apostar no Robert Renan, né, quando tava durante a semana, mas optou pelo Ibanez, e o Ibanez foi bem, né? E lembrando que o Ibanez recentemente acabou tendo falha, né, no clássico contra a Lazio, foi expulso, né? Então não vinha de momento tão, vamos dizer, tranquilo na Roma, e ele conseguir chegar na seleção, o primeiro jogo como titular e fazer uma partida, por mais que o Brasil tenha sido resultado mais boa, individualmente é muito bom. E também o Rony, né, que o Rony ficou muito marcado pelo gol perdido ali no começo, mas eu acho que isso é muito superficial, né? Numa nave, assim, taticamente, o Rony também foi um destaque. Vamos falar dessas novidades agora, Juninho. Queria começar com você, justamente o jogador aí que você falou, né? Dá pra falar aí do André e do Rafael Veiga, a gente já comentou um pouco do André, mas como que você viu o Veiga entrando, né? O Veiga, que é um jogador que faz muito tempo que o pessoal pede na seleção, entrou no lugar do André na metade do segundo tempo. O que você viu ali que ele apresentou que a gente pode aproveitar ou não? O que você achou do desempenho dele nesse metade de tempo que ele jogou pela seleção brasileira? Olha, eu tava esperando pela entrada do Veiga, porque é um atleta que eu gosto bastante, né? Ele entrou meio que no lugar do André, ele meio que baixou o Paquetá e deixou o Veiga mais solto para trabalhar no entrelinhas. É ali que eu gosto de ver o Veiga. Só que ele acabou que não teve muito tempo, e também como teve muita troca, o jogo nessa altura do jogo, ele fica um pouco desorganizado, ele fica muito individual, na verdade, então ele fica meio que perdido. Por quê? Porque, é claro, é um amistoso e tudo mais, é muita troca, então, e ainda já não tinha muito entrosamento, então o Veiga, ele teve dificuldade ali, ele atacou alguns espaços, ele atacou bem entre linhas, só que ele não conseguiu desempenhar muito bem a função que a gente espera dele, porque ele até teve poucos toques na bola, então ele não conseguiu render o que eu esperava dele, né? Mas por isso que seria importante talvez ter mais um jogo nessa
nessa data FIFA, né? Pra gente tentar ter mais tempo ali de jogo, para ver, por exemplo, no próximo jogo ele tenta entrar com um time já alternativo, para ver como é que os atletas vão, porque tem que ter essa sensação, você vestir a camisa do Brasil é diferente, tem que ver como é o atleta em campo, que nem o Rony, ele surpreendeu positivamente, teve aquele errinho e tudo mais, mas cara, foi um cara que vestiu a camisa e ele não sentiu o peso, ele jogou muito bem, ele se apresentou, ele tentou, tanto é que no lance do gol que ele perdeu, ele que saltou pressão para conseguir recuperar essa posse de bola, e aí ele criou a própria oportunidade dele. Então, ele foi um cara que apresentou uma boa performance, mas ele teve tempo de jogo e tudo mais, então eu queria mais tempo de jogo para esses atletas, para poder avaliar um pouco melhor, né? Porque nem por exemplo, o Vitor Roque entrou um pouco, o Yuri Alberto nem se fala, entrou, não dá para ver muitas ações do jogador, porque a gente não consegue avaliar tanta coisa, principalmente, por exemplo, o Arthur entrou faltando um pouquinho de tempo, então dessas peças, por exemplo, novas, foi o que a gente conseguiu avaliar dentro desse papel, mas o Rony, ele fez uma grande partida, por exemplo, que eu não falei, o Andrei foi um atleta que foi abaixo, que a gente espera bem mais dele, a gente sabe do potencial dele, e ele não fez uma boa partida, tanto nem na questão ofensiva, ocupando espaços, e também na função defensiva, que é geralmente que ele é muito bom, que são as coberturas curtas, que o volante ele tem que fazer muito. E um ponto principal do Brasil nesse jogo foi a proteção do funil, que a gente teve muita dificuldade em proteger o funil, que o funil que é aquela região ali da meia-lua da grande área, por exemplo, a entrada estava muito fácil ali, tanto é que os gols aconteceram na região, não que estruturalmente falando foi nisso, mas a gente estava com muito problema no funil, e geralmente com Casemiro e Andrei, a gente não espera que vai ter esse problema, mas o Andrei não estava um jogo muito bom, então ele não fez uma estreia na principal ali da maneira que a gente esperava, né? A gente vai falar mais sobre essa questão, para a gente aproveitamento da data FIFA, mas queria até para fechar um pouco da seleção brasileira, Léo, o que dá para tirar uma coisa da atuação do Vitor Roque, e foi outro que entrou e teve mais tempo, né? Como o Juninho disse, o Arthur e o próprio Yuri Alberto. Não gostei muito da alteração do Yuri Alberto com o lugar do Paquetá, também achei meio sem sentido, mas até pelas opções que tinha, não tinha muita coisa para fazer. Mas você viu alguma coisa do Vitor Roque que mudou um pouco desse jogo do Brasil que a gente falou, né? Que não estava funcionando tanto quanto o Rodrigo de falso nome, Como que você viu aí a entrada do Roque, que a gente achava, né? Não só a gente, mas muita gente achava que poderia ser titular? Bom, ainda assim, mesmo ele entrando logo com 15, 20 minutos do segundo tempo, é pouco tempo para a gente trazer uma conclusão bacana aqui sobre o futebol dele na seleção principal. Mas o que deu para ver é a mesma movimentação e intensidade que ele traz no Atlético Paranaense, ele trouxe na seleção. Eu acho que o Brasil teve uma pequena melhora ali nessa parte final do segundo tempo, quando ele estava em campo, quando os atletas descansados entraram também. O Rafael Veiga, eu acho que também com pouco tempo de bola, mas eu acho que trouxe uma qualidade bacana, uma troca de passe legal ali, trazendo a autoridade técnica que o Brasil tem sobre Marrocos, que mesmo com a organização tática perfeita de Marrocos, a equipe do Brasil ainda é superior tecnicamente. Eu acho que nesse segundo tempo o Brasil conseguiu impor um pouquinho mais, mas ainda assim faltou inspiração, faltou aquela última bola, aquela qualidade no passe que a gente é acostumado a ver e a gente não viu nos 90 minutos da seleção brasileira contra o Marrocos. Mas assim, esperar do Vitor Roque é sempre muita intensidade. Ele trouxe isso ali, tentou se movimentar, cavou espaço, mas assim, o jogo estava muito complicado, a marcação de Marrocos estava muito encaixada e como a gente já comentou, teve muitos atletas que a gente esperava que fossem o diferencial para o Brasil, não estavam num bom dia e acaba comprometendo aí a entrada do garoto. São só 18 anos, uma estreia na seleção brasileira, você esperar que ele mude um jogo onde a seleção brasileira está apática, está um pouco abaixo, é complicado, mesmo ele sendo um talento nato. A gente sabe que 18 anos é complicado você jogar essa pressão no garoto. Então, assim, o pouco tempo que ele atuou é ressaltar mesmo a intensidade e a movimentação dele, que é um dos pontos principais dele aqui no Atlético Paranaense. Aproveitando que a gente está tocando nesse ponto, já vamos falar sobre Marrocos, mas óbvio, é muito ruim, né, por essa questão de falta de tempo, né, porque a gente sabe que tem jogadores para voltar, né, aí de outras convocações. A gente sabe que o Ramon também fez uma convocação, não só olhando revelações, dar uma oportunidade para quem vem do 20, mas
por exemplo, o Yuri Alberto, muita gente debateu por que o Yuri Alberto foi convocado, né, e não o Martinelli, que acho que foi a dúvida que mais ficou na cabeça, ou outro jogador, o Pedro mesmo, o Gabigol, e uma resposta que pode surgir é a idade olímpica, né? O Yuri Alberto é um jogador que tem idade olímpica e provavelmente o Ramon será o treinador do Brasil nos Jogos Olímpicos do ano que vem. Então, vem muito em torno isso, mas aproveitando para pegar aquilo que eu falei anteriormente, acho que a CBF falhou, né, nessa questão da FIFA. A gente viu muitas seleções fazendo 2 amistosos, 2 jogos. O próprio Marrocos, amanhã, né, terça-feira, dia 28, vai entrar em campo contra o Peru. E a gente tem 3 continentes que estão em jogos oficiais, né, nesse momento. A África, que está nas eliminatórias para a Copa Africana de Nações. Marrocos está de folga nessa data FIFA, porque é um grupo de 3 e acabou se classificando para a Copa Africana de Nações sem entrar em campo, inclusive. A Europa com eliminatórias da Eurocopa, que foi o nosso último podcast, quem não escutou pode escutar lá. E a CONCACAF com a Liga das Nações da CONCACAF. Vamos trazer um pouco para a realidade mais próxima, né? A Argentina trazendo uma festa, etc., trouxe 2 seleções que estavam folgando na rodada, né, da CONCACAF para fazer os jogos. O Panamá, que ainda jogou um time reserva, né, porque vai ter uma partida contra a Costa Rica nessa terça-feira decisiva em termos de classificação para semifinal da Liga das Nações. E Curaçao, né? Curaçao jogou contra o Canadá no final de semana e agora vai jogar com a Argentina. Não acho que importa muito o nível técnico, é mais você dar uma oportunidade. Se a gente for pegar os times que vão folgar na última rodada fora Curaçao, seriam Martinica, Suriname e Granada, pegando a Liga das Nações da CONCACAF. Na Europa, todas as seleções já têm jogos marcados, as que vão folgar, né? A Bélgica vai pegar a Alemanha e as outras vão jogar entre si, né? Hoje teve Macedônia do Norte e Ilhas Faroe, hoje segunda-feira, né? Só recordando dia 27. Teve Grécia e Lituânia, amanhã vai ter Chipre e Armênia, se não estou enganado. Então tem esses amistosos aí combinados e você tem as seleções da Ásia e da Oceania. Se eu não me engano, por exemplo, o Irã é uma seleção que não tem amistoso previsto, né? Jogou contra a Rússia, né, no final de semana. O Irã vai jogar assim amanhã contra o Quênia, perdão, acabei de vir aqui no celular. Mas enfim, haviam seleções, né, por exemplo, acho que não é um caso de você fazer muito, como abertura de ciclo, muito desdém do adversário, né. O problema é quando você está no meio de um ciclo, você tem que avaliar um trabalho e você vai lá e faz um amistoso contra El Salvador. Outra coisa agora, para mim não tinha nenhum problema o Brasil fazer um amistoso contra o Suriname, contra a Granada, e tinha a oportunidade que a CBF falhou nisso. Não sei se vocês querem falar mais um pouco sobre isso. Juninho, você tinha citado anteriormente que ia abordar mais esse ponto. Não, eu concordo plenamente, porque o que acontece? Nesse primeiro jogo, por exemplo, uma seleção mais forte, né, que é a seleção do Marrocos, tudo bem, a gente coloca o nosso time base, o que ele espera, de que ele pode tentar trabalhar como um time principal, pode-se dizer assim. Mas já num segundo jogo, a gente pegando talvez uma seleção um pouco mais enfraquecida, a gente pode ter mais tempo de fazer testes, né, para essas peças. Então a gente coloca meio que um time alternativo para trabalhar e para fazer teste, que é justamente isso que a gente está fazendo. Começo de ciclo é teste, é rodagem, é dar campo, é fazer aquilo que eu falei, de entender como o jogador se sente com a camisa da seleção brasileira, porque isso faz a diferença. Claro, você treinar, você consegue avaliar nos treinos e tudo mais, mas tá no jogo, o jogo é diferente, o jogo é outra dinâmica, é outra tensão, é outra intensidade. Então ali que a gente consegue avaliar, né? Então eu acho que sim, a gente poderia ter trabalhado um outro amistoso, por mais, né, que seja uma seleção um pouco mais fraca, tecnicamente falando, mas ainda assim é um teste, que nem a gente falou no outro podcast. A gente tem poucas datas, né? A gente tem poucos jogos. Então, no momento que a gente tem jogo, a gente tem que aproveitar o máximo possível disso, o máximo de testes possível. Que nem o Salaf falou, a gente tem atletas que a gente sabe que vão voltar, que vão entrar. Bruno Guimarães, tem Neymar, tem Thiago Silva, tem o próprio Marquinhos, tem quem mais tem o Martinelli, que provavelmente o Fabinho, o Martinelli provavelmente está garantido, o Danilo, tem bastante gente. Então por isso que esse é o momento de conseguir testar, de testar os atletas. Então acabou que a gente não teve outro jogo e alguns atletas principalmente nem jogaram, né? Então é complicado essa questão, mas agora seguimos, né? Vamos ver como é que serão os próximos capítulos aí desse novo ciclo, né?
E não, isso compromete porque não dá pra gente fazer uma análise de quem vai seguir, né? Pegando esses novos jogadores, uma comparação, que acho que é uma coisa que a gente queria fazer, né? A gente comentou que seria bom, não dá pra saber, né? É bom porque apresenta pra quem vier, a gente já fala isso daqui a pouco, quem vier pra seleção vai pegar, né, a base e tal de jogadores, vai poder, tem o Vitor Roque, vai ter não sei quem, mas não dá pra ver até mesmo. A gente pode citar jogos oficiais em que as seleções alternam, né? A própria Itália, né, perdeu para a Inglaterra por jogar com Malta e uma seleção completamente diferente, né? Alterações porque não é um nível mais fraco e não tem problema. Eu via isso muito com problema, né? Que o Brasil ia fazendo pessoas como El Salvador, e Jamaica, etc. E botava o time titular assim, sem essa visão de testar muito também por contratos financeiros. A gente tem que ter essa noção, né? Que por muito tempo o Brasil estava fechado com uma empresa de amistosos e essa empresa exigia que o Neymar jogasse, os melhores jogassem. Enfim, e até mesmo quando o Brasil nunca acabava não ganhando, lembro de um amistoso contra o Panamá uma vez, que o Brasil não ganhou nessa situação, que foi, né, complicado. Mas queria que você passasse essa visão aí do que faltou e poderíamos ter, né, um amistoso na manhã, terça-feira, dia 28, contra uma seleção mais fraca. Eu acho que entra muito num assunto que a gente comentou no podcast da convocação, né? A gente falou que essa convocação poderia ser para premiar os atletas, porque, de fato, por ter um jogo só, não ia conseguir oportunizar todo mundo. Então, acaba que foi um prêmio pelos anos do Rafael Veiga, pelo ano do Rony. Então, é complicado. O planejamento deveria ser melhor elaborado. Seleções aqui da América do Sul, a Argentina foi fazer um tour ali na América Central, chamou seleções da América Central para atuar na Argentina, no caso. O Uruguai foi até a Ásia fazer um tour por lá. Então, talvez faltou um pouquinho dessa logística pro Brasil. Pô, chama para atuar aqui no Brasil, pô, faz um jogo bacana aqui, então, já que tipo, a estrutura tá toda aqui, faz um jogo bacana lá no Maracanã, chama a galera para trazer de novo o povo de volta com esse ânimo para a seleção brasileira, mesmo que, já que a convocação foi para premiar essa galera, premia a torcida também, porque a torcida apoiou, criou expectativa na Copa do Mundo, então é uma pena. É uma pena porque tem muitos atletas que dificilmente vão ter uma oportunidade dessa novamente, porque com a volta de outros atletas que atuam na Europa, que estão lesionados, que não foram lembrados dessa vez pelo Ramon, isso vai depender muito do técnico que vier. Se for um treinador europeu, a gente não sabe qual sequência ele vai querer trazer. Então, eu acho que foi uma pena, a CBF errou, e agora é isso, tem que oportunizar outras datas e tentar encaixar esses atletas que foram premiados com a convocação agora, principalmente o Rony, porque foi o que mais atuou e teve uma atuação bacana no jogo, para aparecer em outras convocações. E só para completar a informação do Léo, a Argentina trouxe o Panamá e o Coreia para oficiar a Copa do Mundo. O Uruguai e a Colômbia foram para a Ásia, né, fazer amistosos com o Japão e Coreia do Sul, respectivamente. A Venezuela e a Bolívia foram ali para a região do Oriente Médio, fazer amistosos com a Arábia Saudita e o Uzbequistão, cada um de uma vez. O Peru, acho que teve a melhor agenda, né, que fez amistoso contra a Alemanha e agora vai fazer amistoso contra Marrocos. O Equador fez 2 amistosos contra a Austrália, né? Um foi no final de semana e o outro será na manhã de terça-feira, dia 28. Você provavelmente já está escutando o podcast, já sabe quanto que foi. Se você não sabe, pode entrar nas nossas redes sociais que vai ter resultado. E quem mais se aproximou do Brasil foi Chile e Paraguai. Os dois acabaram fazendo um amistoso entre eles na noite dessa segunda-feira. Enquanto a gente está gravando, não começou, mas para deixar registrado, teve esse amistoso. E aproveitando, né, falando que a gente está falando de nível, a gente pegou uma seleção semifinalista de Copa do Mundo. Léo, a gente estava comentando um pouco de Marrocos. Primeiro, foi uma festa linda. Segundo, eu queria que você falasse um pouco de organização tática de Marrocos, né, que foi algo que você chamou a atenção enquanto a gente estava comentando, e também você sentiu que o Marrocos jogou como uma das 4 melhores seleções da última Copa do Mundo? Eu senti um pouco isso, sabe? Senti muito a vibração do time que falar, pô, a gente pode vencer o Brasil. Eu achei isso muito legal. Sim, foi uma festa muito bonita, a torcida compareceu, os atletas, eles já têm aquele padrão de jogo da Copa do Mundo, e eu acho que o desafio de enfrentar a seleção brasileira, a mais vitoriosa de Copa do Mundo, eu acho que isso tudo trouxe um ânimo diferente para a equipe de Marrocos, e o padrão de jogo de Marrocos dificultou muito o Brasil, independente de tudo que a gente já comentou da seleção brasileira, das atuações abaixo, da diferença de posicionamento, isso tudo, mas tem um mérito que tem que se dar pro treinador de Marrocos e para toda a equipe, que foi anular
algumas peças do Brasil. Como eu já trouxe anteriormente, o Vinícius Júnior, que teoricamente seria essa peça principal da seleção brasileira, foi muito bem marcado na ala, na ponta esquerda. Então, o Hakimi fez uma marcação muito boa, sempre dobrando a marcação com o Nahi ou com o Amrabat. Eu acho que eram eles os titulares, qualquer coisa você confirma para mim aí, Salaf. E eu acho que a equipe de Marrocos surpreendeu, ao meu ver. Eu que não acompanhei outros jogos sem ser a Copa do Mundo de Marrocos, surpreendeu, porque eu achei que, por ser um jogo festivo, talvez tirasse um pouco o pé. Acho que o único atleta que demonstrou essa falta de concentração foi o goleiro Bono, que teve uma atuação ruim. Eu acho que numa partida onde tivesse uma situação normal, valendo um campeonato, essa com certeza seria punida essa atuação dele. Foram 3 falhas bizarras, assim, coisa que, se não fosse um impedimento ou uma falha do Brasil na execução da finalização do Brasil, teria saído gols e comprometido toda essa festa que Marrocos fez e a partida boa, taticamente, que a equipe de Marrocos fez. Eu lembrei agora, a gente tem um grupo de amigos nossos da faculdade, e um deles falou como faz falta um Onahi pro Brasil, né? Que o Onahi faz diferença no meio de campo é algo surreal. E até mesmo a gente... É um duelo que eu esperava, o Léo também, um duelo entre Amrabat e Casemiro. O Casemiro um pouco abaixo, o Amrabat daquele jeito dele na Copa, que é sensacional. Ele não joga nesse time da Fiorentina, ele joga bem, mas o nível que me entrega na seleção é uma coisa completamente surreal. Eu queria que você falasse um pouco, Juninho, não sei se até por conta do seu trabalho, você chegou a ver os outros jogos de Marrocos além da Copa, como que você viu esse comportamento, né? Se assimilou um pouco da Copa, se mudou alguma coisa, se o Walid Regragui fez alguma mudança, o que você viu aí de semelhante do Marrocos em relação à Copa do Mundo e um pouco diferente? Pois eu gosto muito dessa seleção de Marrocos, eu acho que eles jogam um futebol muito encaixado, ele entrou da mesma maneira que ele jogou a Copa do Mundo, e um ponto antes de começar essa questão mais tática, é a questão mental mesmo dos atletas. Dava para ver que os atletas estavam jogando soltos, tanto é que dava o zoom às vezes no rosto deles, os atletas jogando sorrindo e tudo mais. Eles não sentiram o peso de estar jogando contra a seleção brasileira, mesmo tendo um peso da camisa, e a festa foi muito bonita e eles estavam jogando muito leves, e isso fez com que, claro, a performance melhorasse ainda mais. Mas a seleção de Marrocos, ela fechou, que nem o Léo, defensivamente falando, eles fecharam num 4-1-4-1, e muito desse 4-1-4-1 depende do como é que é a pronúncia que vocês falam muito melhorzinho que eu? Amrabat. Aí, coisa linda. Ele faz uma sustentação que é altíssimo nível, e ele tem um ponto que precisa do volante. Quando você joga no pivote, que a gente chama, que é como se você jogasse só com um volante ali, porque é uma linha de 4, um volante e uma linha de 4, você precisa ter um volante muito bom em uma questão que é dividir referência, que ele precisa ocupar o espaço do lado esquerdo e ocupar o espaço do lado direito. Então, dependendo de como o balanço está acontecendo do outro lado, ele tem que fazer uma cobertura pelo lado esquerdo ou uma cobertura pelo lado direito, e ele ocupa muito bem esse espaço. Tanto é que tem um contra-ataque que ele rouba uma bola, não sei se é do Vinícius Júnior, eu acho que é do Vinícius Júnior, e ele já começa uma transição, e aí o Marrocos quase que consegue fazer o gol. E nesse lado do Amrabat, ele joga em função de Marrocos, porque ele constrói muito bem também. O volta e meia ele baixa para jogar entre os zagueiros, e isso libera espaço para o Onahi e o outro meia baixarem também para começar a criar, ou ele também sobe no interior do bloco e consegue achar os meias no entrelinhas, com passe entre linhas. Então ele tem essa versatilidade, ele consegue jogar tanto atrás do bloco quanto dentro do bloco, e isso ajuda muito o time de uma seleção de Marrocos. Mas tem um ponto que é principal, que eu até analisei durante a Copa e analisei também nesse jogo. A maioria dos ataques posicionais com chute de Marrocos saem pelo lado direito. O que são esses ataques posicionais? Ataques que começam em construção do time, não é um ataque que ele tira de um pé e pressiona, que ele tira de uma transição, é que eles constroem jogo mesmo, que eles começam às vezes do goleiro ou do zagueiro, ou até mesmo da organização ofensiva deles. Então, nesse jogo contra o Brasil, tiveram 11 ataques posicionais pelo lado direito. Por quê? Porque é o lado do Hakimi e do Ziyech também que baixa para jogar junto com o Onahi. Então eles fazem muito esse jogo associativo, que a gente chama, que é um jogo de triangulação, um jogo de aproximação. Eles
começam a aproximar e conseguem ir ocupando espaço também pela qualidade dos atletas, e ali eles conseguem criar jogo, e eles têm muito essa questão de constrói às vezes pelo lado direito e inverte a bola pelo lado esquerdo, e isso quebra muito o balanço, então eles têm muita qualidade. É uma seleção que eu gosto muito, e eles jogaram sim como uma das 4 melhores do mundo, eles jogaram leve contra o Brasil, e ainda jogaram muito bem, eles tiveram ótimas oportunidades, poderiam até ter feito mais, claro que o Brasil perdeu algumas oportunidades, e também pontuar também do goleiro, que estava altamente desconcentrado, ele errou, eu acho que umas 3 ou 4 saídas de bola que ele parecia que ele não estava dentro do jogo, né? Ele não estava bem dentro do jogo, e também a falha do gol do Casemiro mostra muito uma falha de execução básica, né? Mas também aí tem um ponto que eu vou criticar a FIFA de colocar ele como um dos 3 melhores goleiros. Ele só foi pela Copa do Mundo porque ele não é um dos 3 melhores goleiros do mundo. Ele é um goleiro regular, ok, ele é um goleiro boa prateleira ali na Europa, mas não para estar entre os melhores goleiros do mundo. É um bom goleiro, mas e é só isso, né? Só para deixar a minha crítica aqui, beleza? Não só ele, né? O que ganhou também. Eu queria fazer, a Copa do Mundo carregou muito isso. Fale, Léo. Eu queria trazer um ponto que o Elcio falou do lado direito de Marrocos. Eu até trouxe nas minhas anotações um lance que aconteceu com 35 do primeiro tempo, que o Marrocos troca uma bola que sai lá da bandeirinha de escanteio do campo defensivo de Marrocos, e trocando bola, sem nenhum atleta do Brasil tocar nessa bola ou tentar bloquear. Eles chegam dentro da área de ataque e se eu não me engano foi o Ziyech que dá uma bola de chapa e passa muito perto da trave do Everton. É um lance que descreve exatamente tudo isso que o Elcio falou ali taticamente, com os termos mais formais do tatiquês do futebol. Exato, esse lance foi muito perigoso. Até mesmo acho que o lance do gol, por mais que tenha sido falha, o giro que o Bofario dá para fazer o gol, achei sensacional. O Marrocos tem muito essa construção de jogo, isso observa desde a Copa, né? Acho que quem pensa que Marrocos passou só porque o Bono fez defesas, porque o Amrabat jogava muito marcando, não. O Marrocos tem uma construção de jogo muito grande. Até mesmo na semifinal mostrou isso, né, da Copa do Mundo contra a França, né? Podia ter feito um gol ali para festejar esse momento, mas enfim, Juninho, você quer comentar mais alguma coisa aí? Não, você falou do gol do Giro e eu esqueci de comentar. Tem um ponto que é muito marcante do jogo do Marrocos, que é um comportamento de perde e pressiona, que a gente chama, que é o comportamento de você perder a posse de bola e já pressionar, e já andar para frente para recuperar a posse de bola no mais rápido possível. E nesse gol teve esse comportamento. O Marrocos está numa organização ofensiva, ele tenta atacar e perde a posse de bola. Nisso, o time todo já começa a andar para frente e eles conseguem recuperar a posse de bola o mais rápido possível, e daí tem o ótimo gesto técnico que tem do Giro e faz o gol. Mas isso mostra também como esse comportamento, ele depende muito do treinamento, porque é um gatilho muito rápido, então você tem que treinar muito tempo o comportamento de gatilho no teu time para que perca a posse de bola e já ande para frente, porque não adianta um ou outro andar para frente e acabar desorganizando, então tem que ser um movimento muito conjunto, e eles fizeram isso muito bem. Até que se você vê o lance, na hora que eles recuperam a posse de bola, tem uns 3 ou 4 atletas em cima do Real, acho, se eu não me engano, que aí ali eles conseguem ganhar essa posse de bola e resultar no gol, né? Mas só esse pontinho aqui para detalhar. Perfeito, e acho que isso é importante pra gente abordar de uma só vez o quão é importante não menosprezar, né? Porque eu vejo que tem muita gente que carrega na cabeça o ar de não pode ser combatido, né? O Brasil não pode perder para Marrocos, então pode sim, ainda mais quando é uma seleção que joga a bola, né? Óbvio que a gente não gostaria, óbvio que a gente queria estar falando uma vitória do Brasil, mas existe uma seleção de grande porte. Se o Brasil perdesse uma seleção que ficasse recuada, jogando no ônibus, atrás a gente poderia falar, mas não é isso que aconteceu. O Marrocos jogou para ganhar e tem esse ponto aí que para tentar espantar esse ar de crise, né? Porque tem gente que vive disso e fala do Ramon, então isso aqui talvez ficou mostrado um pouco. O Ramon não pode ser o treinador, não dá para fazer o Ramon igual aconteceu na Argentina, né, com o Scaloni. Talvez a gente já tinha isso na cabeça, até porque faltam experiências profissionais para o Ramon para conseguir algo de grande nível a esse ponto, né? E a gente torce para que o trabalho dele no Sub-20 e na seleção olímpica seja assim, mas não é para se alargar, não é para falar, meu Deus do céu, que começo de ciclo horrível. Acho que tem alguns pontos que a CBF errou, e trago aqui a instrução deles, que foi essa questão da data FIFA, porque se você joga um jogo só, você sai muito marcado dessa derrota, né? Talvez se o Brasil fosse enfrentar alguma das seleções que a gente citou, fosse enfrentar um Suriname, uma seleção da Granada, de Martinica, como o Léo disse, no Maracanã, em algum estádio do brasileiro, e fosse ganhar de
4, 5, 6-0, tá bom. Ninguém ia falar, meu Deus, o Brasil tá voando. Mas ia ser importante para você deixar um clima mais leve. E aí você traz esse clima pesado, que a gente sabe que tem esse clima de cobrança aqui no Brasil, que é complicado, muitas vezes sem razão. E esse é um problema sem razão, né? De ficar falando, meu Deus do céu, o que errou, o que não dá pra aceitar, fulano, a seleção. Enfim, muita coisa muito superficial que às vezes não é vista dessa forma que a gente tá abordando aqui. E também outras pessoas abordam, não é o fim do mundo perder pro Marrocos, gente. E falando em planejamento futuro, outro ponto que eu acho que o Brasil errou, e muita gente fala isso, é esse ponto de espera para começar o ciclo nessa questão de treinador, sem ter uma certeza, vamos dizer assim. Tudo bem, o Brasil está esperando claramente a temporada europeia terminar para tentar trazer o Ancelotti. Acho que esse é o ponto que me pega, porque se você tivesse um acordo com o Ancelotti já, acabou ali a temporada europeia, o Ancelotti vai assumir o Brasil. Perfeito, mas a gente está em março, a temporada europeia vai até maio, né? Final da Champions é final de maio, meio de maio, não estou lembrando agora a data certinho. Então você teria que esperar até ali para o Ancelotti falar se ele vai continuar no Real Madrid ou não, para se não, você ir correndo atrás e lembrando que a próxima data FIFA é em junho. Então, independente de quem vier, vai pegar frio o trabalho ainda, né? Não vai dar ainda para fazer um trabalho. Tudo bem, é segundo amistoso, não dá para esperar muita coisa. Mas, por exemplo, não é de se duvidar que, sei lá, vem o Ancelotti, quem tá no banco ainda é o Ramon. Eu não duvido isso, né? Enfim, eu queria que vocês passassem a visão, né? As declarações, eu acho que dos jogadores foram mais contundentes que o próprio Ancelotti, quando é perguntado, ele fala que quer seguir no Real, né? Não sei o quê, mas acho que aquela declaração do Ederson, cara, entregou muita coisa de interno. O Vini Júnior, né, que fica tentando muito disfarçar. Como que vocês veem aí essa questão que eu acho que apaziguaria um pouco essa surra de, não sei o quê, o Brasil lá, acho que não. Acho que isso é de menos, mas como que vocês veem essa possível chegada do Ancelotti? Você acha que vai ser ele mesmo? E também, basicamente, que o CBF, quem trabalha com a CBF ali revelou que o nome assim, preterido no mercado brasileiro é o do Fernando Diniz, né? Então, basicamente, o que eu entendo se o Ancelotti seguir no Real Madrid, quem vai assumir é o Fernando Diniz. Você vê também assim, Léo, como que você enxerga essa questão do treinador da seleção? Cara, eu discordo um pouquinho da sua opinião ali quando você fala que é um erro, sabe? Eu acredito que é tudo uma questão de planejamento e de costume do europeu. O europeu é muito difícil você ver ele te dar uma certeza antes de qualquer coisa, dentro do futebol, claro, né? Estou falando do europeu dentro do futebol. Ainda mais o Carlo Ancelotti, que é um técnico de elite. Então o Real Madrid está dentro de todas as competições, apesar de já estar sofrendo lá no Campeonato Espanhol, bem atrás do Barcelona. A equipe do Real Madrid está disputando a Champions League, então o cara seria completamente imprudente ele chegar e dizer que tem o sonho de treinar a seleção brasileira, que existe a possibilidade. Então eu entendo os lados da CBF de aguardar, porque é um pedido de anos aqui no Brasil que a gente tem um técnico europeu, que os técnicos brasileiros na sequência do Tite não são capacitados para assumir essa função. Então eu acredito que vale sim essa espera. Eu acho que o projeto tem que ser muito maior a partir do momento que você definir o nome. Eu acho que se não for o Ancelotti, eu ainda acho que vale buscar mais um segundo nome na Europa, antes de você pensar em Diniz, não diminuindo o Diniz. Eu acho que o Diniz é um grande técnico e tem potencial para evoluir muito mais, mas eu acho que a seleção brasileira nesse momento, depois de 23 anos sem Copa do Mundo, eu acho que é isso, né, Gabriel? Vai fechar 26, né? Somando a Copa do Mundo. Isso, eu acho 24. Então, eu acredito que existe uma necessidade de um projeto diferente, trazer um diferencial, ver se um Carlo Ancelotti, seja ele o nome, seja o Luiz Henrique o nome, trazem um projeto diferente para a CBF trabalhar desde o início. Talvez não só com convocações, talvez seja uma forma de trabalhar num contexto geral, trazer uma equipe de trabalho diferente para que a gente chegue em 2026 com um projeto mais consolidado, para chegar lá e disputar uma Copa do Mundo com o técnico europeu, que seja definido agora. Eu acredito que não vai ser em junho que o técnico vai assumir, mesmo com o final da temporada europeia. Eu acredito que o segundo semestre vai servir de planejamento para esse técnico chegar na primeira partida das eliminatórias, que eu
acredito que seja em outubro, setembro, é nessa faixa, para ele começar o trabalho dele ali. Eu acho que os amistosos, as datas FIFA, antes disso, eu acho que o europeu nem vai participar efetivamente do banco de reservas. Talvez ali no off, incluindo a sua equipe na convocação, mas eu acho que o trabalho mesmo vai começar nas eliminatórias da Copa do Mundo. Só para completar a informação antes de passar para o Elcio, datas FIFA para até neste ano, teve essa agora, de março, vai ter 12 a 20 de junho, ou seja, ali, essa que a gente está falando, né? Essa espera do Brasil provavelmente então pode atrapalhar, ou enfim. E aí você vai ter 4 a 2 de setembro, que é a primeira data FIFA já com eliminatórias. Lembrando, a América do Sul vai estrear as eliminatórias dessa temporada. E aí você tem a data FIFA de 9 a 17 de outubro e 13 a 21 de novembro. A Conmebol falou que ia deixar algumas datas para amistosos, né? Não ser tudo eliminatório, até porque, francamente, as eliminatórias nesse formato da Conmebol é muito decepcionante, porque basicamente as seleções de maior nível, Brasil, Argentina, Uruguai, elas estão basicamente na Copa, né? Então o Brasil pode até testar muito nas eliminatórias. Então vamos ver se até o final do ano vai ter algo para amistosos. Mas enfim, já o primeiro compromisso desse novo treinador depois de junho já é a eliminatória, né? Já é o primeiro jogo ali contra a Bolívia, se não estou enganado, Bolívia e Venezuela, os primeiros compromissos do Brasil, eu já confirmo aqui certinho. Juninho, queria que você falasse aí da sua visão, o que você está esperando, se está esperando o Ancelotti, está esperando o técnico brasileiro, você acha que essa novela só vai se ouvir lá na frente, como que você vê aí que vai acontecer com a seleção brasileira nos próximos meses, né? Agora que principalmente a CBF admitiu, né, que de fato o nome o Ancelotti, né? Até aquela vez que soltaram isso me deu um pouco de estranhamento, até porque tentou desacreditar o jornalista, né? Na época era o Bruno Vicari que soltou e tá aí, tá confirmado, né? E eu digo que nota oficial daquela forma sempre, vamos dizer assim, oficializa o que o jornalista estava falando. Olha, eu tenho uma opinião meio dividida. Tem os dois pontos, né? Claro que a gente não sabe os bastidores, né? A gente não tá por dentro ali do que está sendo conversado, se eles já estão apalavrados, por exemplo, com o Ancelotti. Se tiver nesse perfil, aí tudo bem. Por exemplo, você ter esse tempo e tudo mais. Agora, se você for atrás a partir do momento que terminar a temporada, eu acho que começa a não ficar, né, pouco tempo, mas você começa a perder tempo de trabalho que pode fazer falta lá na frente. Por quê? É aquilo que eu falei no começo. Seleção, a gente tem pouco tempo de trabalho, a gente tem pouco tempo para entrosar, a gente tem pouco tempo para colocar o nosso modelo de jogo. Então, quanto mais tempo a gente tiver, quanto mais jogos a gente tiver com um comandante que vai ser o comandante da Copa do Mundo, é melhor, porque ainda mais sendo alguém de fora, porque o que acontece? Se ele tiver já com um pensamento de seleção brasileira e tudo mais, a equipe, por exemplo, de comissão, de análise de desempenho, eles já estão estudando, já estão analisando. Só que se for começar do zero um trabalho que vem da Europa para começar, para pegar a seleção brasileira, isso é uma novidade muito grande. Então, quanto mais demorar isso, mais pode prejudicar lá na frente. A gente tem essa questão, por exemplo, da eliminatória ser muito fácil para nossas seleções, né? Então acaba que a gente não corre o risco, por exemplo, de ficar fora de uma Copa do Mundo. Claro que corre o risco, né? Futebol é futebol, mas a gente o risco é basicamente nulo. Mas isso pode prejudicar essa nossa formação do elenco brasileiro, os testes e tudo mais. Então eu penso que quanto antes a gente conseguir, melhor. Mas claro que tem o ponto do Léo da gente não poder correr para pegar só alguém para tapar buraco ou qualquer coisa do tipo, porque é um processo que a gente tem que estudar, a gente tem que ver bem quem que a gente vai trazer para a nossa seleção, porque não adianta trazer qualquer peça só para colocar alguém ali que não tem uma visão de futuro, não tem um planejamento para a nossa seleção, ainda mais sendo alguém de fora do nosso país, porque sabe que vai vir muita pressão, sabe que vai vir a mídia batendo, sabe que vai vir torcida batendo, porque a gente é brasileiro, tem que ser treinador brasileiro, porque o Brasil, a essência Brasil. Eu acho que tá errado isso, mas você sabe que vai ter tudo isso, né? Vai ter muita gente batendo, martelando, porque ainda querem jogar com as 5 estrelas que a gente tem, só que a gente viu que não existe mais isso, não tem mais. Claro que tem um pezinho ou outro, mas o Brasil não joga mais. Se ele não tiver um bom processo de formação, um bom processo de desenvolvimento, um bom processo de treinamento mesmo, de evolução do futebol, a gente não vai crescer junto. Então, por isso que eu acho que é uma peça de fora, é importante
importante, porque querendo ou não, o nosso processo tá um pouco abaixo da Europa. Então, trazer treinadores com uma ideia diferente, isso pode ajudar também ao que a gente, na nossa formação, entender diferente, a CBF começar a entender diferente, começa talvez mudar a nossa formação, pode ter um choque muito grande na nossa seleção e no nosso futebol brasileiro. Então, por isso que eu acho o Ancelotti era uma peça que, cara, ia cair como uma luva, né? Eu torço muito para que ele venha, para que, claro, esse discurso dele seja só por respeito ao Real Madrid e pelas competições, para não perder elenco, para não tirar o foco, mas ele já esteja palavrado com a gente, e a equipe já esteja trabalhando nisso e tudo mais, porque eu tenho certeza que se ele chegar aqui, pode ter uma mudança não só que nem eu falei, nessa seleção brasileira, a gente pode buscar talvez um título mundial, mas pode ser uma reformulação e uma renovação e um choque para a nossa cultura e o futebol brasileiro e o desenvolvimento também do futebol, que a gente precisa disso, né? Exato, vamos aguardar aí as próximas cenas desses capítulos e até, pegando um ponto, acho importante, principalmente se vem alguém de fora, o que o Ramon fez, né? Porque, querendo ou não, o Ramon acaba botando no radar esses jogadores mais jovens, né? Que às vezes, a gente comentou isso outra vez, que um treinador estrangeiro pode vir aqui com a visão europeia, né? Dos jogadores que ele conhece, que vê atuando em La Liga, em Premier League, enfim, com essa visão. Só para corrigir uma informação que eu passei, o Brasil joga com a Bolívia na estreia, mas a segunda rodada é contra o Peru. A Venezuela é na terceira rodada. Lembrando, ainda não tem as datas, mas a tabela das eliminatórias é a tabela das últimas eliminatórias. Então, vai ser na mesma ordem, uns confrontos. Enfim, é isso. A gente está chegando aos minutos finais aqui do nosso ConteCast sobre esse período da seleção brasileira. Lembrando, a gente vai ter um outro material produzido sobre a data FIFA, né? O Juninho também vai fazer a parte de vídeo lá, fique ligado nas nossas redes sociais. E a gente vai aqui também com esse nosso time. Aqui a gente tem vários times, você pode notar, tem um time que fala da Europa, um time que fala de outras questões, e aqui é o time Brasil. Eu queria agradecer Leonardo Dúcio, um forte abraço, e a gente se encontra aí nas próximas datas FIFA, convocações, novidades, etc. O que vier aí pra gente falar sobre a seleção brasileira. Eu que agradeço o espaço aí de estar falando com vocês. É um prazer compartilhar a mesa aqui com o Elcio, com você. Só a galera, só a nata do jornalismo aqui, galera que conhece muito da bola. E deixar um recadinho aí, né? Vem Ancelotti, por favor. A gente tá te esperando. Exatamente, vem Ancelotti. Eu também tô nessa expectativa, mais ter metido uma cornetada ali naquele processo, mas eu tô muito no aguardo, né? Principalmente as entrevistas da data FIFA deram um pouco de ânimo. Juninho, você que com figurinha e rostinho carimbado no ConteVerde, né? Podemos dizer assim. Forte abraço, valeu aí pela parceria mais uma vez, meu irmão. Valeu, Salaf, valeu, Leozão. Tamo junto. Mais uma vez, satisfação em participar aqui, em debater e conversar sobre o Brasil, sobre a seleção brasileira, que a gente gosta tanto sobre o futebol brasileiro. E ficamos até a próxima. A gente espera ansioso como é que vão ser os próximos capítulos agora, né? Treinador, próxima convocação, ciclo. Vou estar ansioso. Vamos acompanhar também os atletas, vamos ver como é que a gente pode vir aí, quem vai estar em boa fase, né? Que às vezes surgem alguns nomes ali. E você que é seguidor nosso, fique ligado que essa semana tem bastante conteúdo bacana, que eu tô terminando agora até. Hoje mesmo, segunda-feira, eu já termino para mandar pro nosso Salaf postar lá nas nossas redes. Então, se você não segue, depois fala para todo mundo aqui. Salaf, não sei se você posta em algum lugar. E tamo junto. Satisfação estar com vocês de novo. Um grande abraço. É isso. Nossas redes sociais, Twitter, ConteVerde, _, vai estar lá o material certinho. Pode ficar. E não é só isso, né? Vai ter aí o Juninho, a gente tá basicamente fazendo um mês de pauta aí já, né? Com essa data FIFA, não só com visões do Brasil, mas muitos outros jogos. Fique ligado lá. E fique ligado por aqui também, vai ter novidades aí no feed do Spotify, em todas as nossas redes sociais e novas redes sociais que vão surgir daqui pra frente. E a gente fica por aqui nessa edição 04 do nosso ConteCast. Um forte abraço e até a próxima.